Hoje eu ocupo essa tribuna para falar do nosso PMDB, senador Dário. O PMDB que faz amanhã, dia 24 de março, 50 anos de existência. Infelizmente, eu não venho entregar-lhe flores. E se viesse com elas, certamente uma dessas flores eu a ofertaria à nossa aniversariante, senadora Ana Amélia. Mas, como disse, venho falar do meu partido e, neste momento presente, não tenho como oferecer flores a ele. Mas, como também não quero começar com pedras, eu não venho falar agora, neste momento do presente, mas do passado do PMDB. Um passado glorioso, fundamental nos 50 últimos anos da história deste país, fundamental em 1966, quando o AI-2 implantou, o regime militar implantou o ato institucional número 2 para querer dar ares de democracia, garantindo que se tivesse o bipartidarismo e, portanto, um partido de oposição, apenas para mascarar a verdadeira face de um regime ditatorial. Um partido fundamental pela sua coragem quando da implantação do AI-5, do fatídico AI-5. Um partido combativo, atuante nos anos 70, principalmente na época do regime de Médici, naquela época em que se tentava conduzir o país, se tentava tampar a visão do povo brasileiro com pão e circo, na época do tricampeonato mundial, do automobilismo, quando nós sabemos que foi a época mais cruel e violenta do regime ditatorial, quando sabemos que centenas e milhares de companheiros, de amigos, de pais, de filhos, simplesmente desapareciam. Ali também, num momento difícil, vi pela história, e ela conta, um PMDB dividido, um PMDB que fazia discussões, que ia ao debate, que muitas vezes não concordava, mas a concordância era sempre quanto à forma, nunca quanto ao mérito, quanto ao fundo. As bandeiras continuavam ali, anistia plena, geral e ampla, habeas corpus, liberdades públicas, direitos civis, redemocratização, eleição direta. Havia uns moderados que achavam que precisávamos caminhar com calma, e aqueles mais radicais que no calor do momento achava que os avanços eram muito lentos, mas sempre unidos no mesmo ideal. Com a crise do petróleo, com a dificuldade e o fim da era econômica, da áurea era econômica, nós tivemos uma movimentação nas ruas. A partir de 74, portanto, o MDB, cunhado àquela época de MDB pelo saudoso Tancredo Neves, se firma como a caixa de ressonância das manifestações populares. Sim, senhoras e senhores, nós, do PMDB, somos os responsáveis pelo retorno do povo às ruas. O povo que antes ficava enclausurado dentro das suas casas por medo, começou a ir às ruas quando anticandidato à presidência da República, Ulisses Guimarães, começou a percorrer todo este país, literalmente bradando contra os dentes dos cães da ditadura, lá na polícia baiana, e de uma forma metafórica, bradando contra os cães da ditadura por todo o país, embora não tenha sido exitosa, porque o colégio eleitoral elegeu à época Ernesto Geisel. Simplesmente a vitória foi gritante dentro do Congresso Nacional. Fizemos à época 44% das cadeiras na Câmara de Deputados. Elegemos 16 dos 81 senadores da República. E, assustado, o regime militar baixa outro pacote, o pacote de agosto, confirmando eleições indiretas para governadores e criando-se a figura ditatorial do senador biônico. Pouco adiantou. A semente de luta pelas liberdades públicas, pelo direito civil, pela democracia tinha sido lançada pelo PMDB
e caiu em solo fértil. A semente de mudança e a semente da esperança caiu no coração e na mente de generosos e competentes homens públicos daquela época e da própria sociedade. E aí outros vieram para se somar a nós. E eu não tenho como deixar de lembrar aqui a figura do menestrel de Alagoas, Teotônio Vilela. Ele que liderava nos porões da ditadura, abrindo as portas das masmorras, a luta pela anistia e pela libertação dos presos políticos. É dessa história que eu venho falar. Infelizmente, do passado, um passado remoto, um passado distante, mas sem sombra de dúvida, um passado glorioso. Eu poderia resumir numa única frase: a história recente do Brasil não pode ser contada dos últimos 50 anos sem se falar da história do PMDB. Muitas foram as vidas perdidas. Quantas não foram as viúvas, os filhos órfãos, os amigos que perdemos? Quantos nos foram mutilados pela tortura, aqueles mortos que não foram sepultados, ou quando muito, sepultados em covas rasas da clandestinidade, todos imortalizados no sangue de Rubens Paiva. Mas o PMDB, ali, com a coragem, com a persistência. Fico para encerrar este capítulo do partido, da história do partido, com uma frase, uma única frase do discurso corajoso de Alencar Furtado, em sua denúncia sobre as viúvas do talvez e do quem sabe. Abre aspas. O programa do MDB defende a inviolabilidade dos direitos da pessoa humana, para que não haja lares em pranto. Filhos órfãos de pais vivos, quem sabe? Mortos, talvez. Órfãos do talvez ou do quem sabe? Para que não haja esposas que enviuvem com maridos vivos, talvez. Ou mortos, quem sabe? Estas mesmas frases, viúvas do quem sabe ou do talvez, diversas vezes incorporadas no vocabulário dos discursos na luta pela anistia. A abertura foi lenta e gradual, mas ela aconteceu. O MDB se transforma em PMDB quando, numa estratégia do regime militar, abre o país para o pluripartidarismo como uma forma de tirar a força do partido. Começou-se nas ruas o movimento pelas diretas já. A emenda Dante de Oliveira, infelizmente, não passou por pouco pelo Congresso Nacional, mas isso não tirou os ânimos do povo brasileiro. Ao contrário, a luta e a campanha pelas diretas já havia contaminado e incendiado multidões por todos os cantos desse país. E aqui eu faço um parênteses para dizer que tenho orgulho de saber que nesta democracia brasileira, hoje, se temos manifestações sociais, se temos a população na rua, é porque quem ensinou esses jovens, quem ensinou este povo a se manifestar foi o meu querido PMDB. Em todos esses momentos cruciais e memoráveis da nossa história, lá estava o PMDB, na luta pela redemocratização, pelas diretas já, na Assembleia Nacional Constituinte, no passado pela redemocratização. Hoje, o que vejo? Vejo a população como em 2013 os jovens na luta pelo passe livre. Ali não vi o PMDB. O ano passado, nas ruas, a população lutando e pedindo um basta na corrupção. Ali vi poucos do PMDB. Este ano, numa
manifestação popular pró-impeachment e mesmo na manifestação contra o impeachment neste ano de 2016, foram poucos os PMDBistas a se pronunciar, a se manifestar. Portanto, se ao passado que reverencio, o passado, senadora Ana Amélia, que embalou a minha infância, que me deu a formação na juventude da boa política, da boa palavra, se é esse passado que eu gostaria de entregar flores, se é este passado do meu saudoso pai, senador Rames Tebet, que hoje aqui faço a este partido que faço um tributo, ao mesmo tempo, quero aqui olhar para o presente e dizer, hoje o PMDB é cinquentenário, é mais velho do que eu, muito mais velho do que essa juventude que acaba de chegar, esses jovens que são o futuro deste país, porque nós já somos o presente, talvez o passado, porque não conseguimos fazer as reformas estruturantes tão necessárias para alavancar o desenvolvimento do Brasil. Falo da reforma tributária, falo da reforma política, falo principalmente da reforma que poderia conduzir o país novamente à ética, ao caminho correto. Se nós estamos falando, e eu estou falando deste partido cinquentenário, que tem orgulho, se olho para o passado, senadora Ana Amélia, e tenho orgulho, olho para o presente do PMDB, e o que sinto, não é no meu coração, é mais do que isso, do que sinto no mais fundo da minha alma, é um lamento. É um lamento pelo que não somos. É um lamento por ter que estar usando essa tribuna, e ao invés de parabenizar o meu partido, por ao invés de estar usando o verbo no presente do indicativo, estar usando o verbo no pretérito. Ainda bem que no pretérito perfeito, um consolo, porque foi perfeita a história do PMDB. Mas hoje eu gostaria de estar dizendo, nós somos, nós lutamos, nós fazemos, nós defendemos o povo e o Brasil. Infelizmente, esse discurso eu não posso fazer. Com muito prazer, senadora Ana Amélia. Senadora Simone Tebet, eu fico ouvindo a senhora e vendo aqui, lembrando a falta que fazem vozes tonitruantes neste plenário, representando o seu partido e mostrando o lado forte da democracia, do Estado de Direito e o compromisso com as liberdades. As vozes de Paulo Brossard e Pedro Simão. E como representante do Rio Grande do Sul, cito esses dois líderes do seu partido como a lembrança mais vigorosa dos tempos em que, de fato, o seu partido representava e tinha esses compromissos. Mas esse, eu diria, é uma doença, uma dor que afeta todos os partidos políticos brasileiros hoje, nesse sistema tão fragilizado do sistema político nacional. E eu queria, então, cumprimentá-la pela abordagem, por fazer e ter a coragem de fazer uma autocrítica. É exatamente esse o ponto mais relevante dessa manifestação, senador Roberto Requião, da manifestação que faz Vossa Excelência ao reconhecer as mazelas e tentar buscar um novo rumo ao seu partido, o PMDB, o velho PMDB de guerra, como diziam líderes como Paulo Brossard e Pedro Simão. Senadora Ana Amélia, se Vossa Excelência permitir, gostaria de incorporar o seu à parte ao meu pronunciamento, porque falou de dois grandes homens públicos que muito honraram a tribuna desta casa, em particular porque tive a oportunidade de conviver nosso queridíssimo senador Pedro Simão, já naquela época um incansável na luta pelos direitos públicos e direitos fundamentais do cidadão. E Vossa Excelência tem razão, o que eu venho aqui é fazer uma autocrítica. Eu não venho falar do PT, do PSDB, não venho sequer aqui entrar no mérito, porque não chegou a esta casa o processo de impeachment, mas venho simplesmente e claramente dizer que este partido hoje não mais me representa. Nesses tempos difíceis, quando a senadora Ana Amélia
de uma forma muito clara, relembrou grandes nomes. Eu não posso deixar de citar a falta e o vazio que faz Ulisses Guimarães. Ele que hoje descansa nos mares, ou no mar profundo de Angra dos Reis, queria crer que ele não estivesse descansando, que ele estivesse apenas vagando por essas águas, mas extremamente atento a tudo que está acontecendo nesses tempos difíceis, diga-se de passagem. Mas eu faço sim uma autocrítica, porque nós do PMDB somos sim responsáveis por esta crise política e por esta crise de credibilidade, não só da classe política, mas das instituições brasileiras, o que é ainda mais grave. Quero aqui, portanto, já que citei Ulisses Guimarães, não posso deixar aqui ao encerrar a minha fala, deixar de imaginar o que diria Ulisses Guimarães, ele que era um grande conhecedor da política do futuro hoje, política do presente. Talvez ele diria o que já disse em outros tempos, em 1973, numa outra década, num outro ano. Abrem aspas. A caravana, senador Dário, vai partir. As velas estão paridas pelo sonho, aladas de esperanças. O ideal ao leme e o desconhecido se desata à frente. Conjuram que é hora de ficar e não de se aventurar. Mas no episódio, nossa carta de marear não é de Camões, e sim de Fernando Pessoa, ao recordar ao brado: navegar é preciso, viver não é preciso. Posto hoje no alto da Gávea, espero em Deus que em breve possa gritar ao povo brasileiro: Alvíceras, meu capitão, terra à vista, sem sombra, sem medo e pesadelo. À vista, a terra limpa e abençoada da liberdade. Acrescento eu, a terra limpa e abençoada da ética. Por isso, faço coro ao timoneiro Ulisses Guimarães. A caravana tem que partir, senador Dário, Já estou concluindo nos meus 2 minutos, senador. Desculpa, Vossa Excelência, que é uma parte com o maior prazer. Na verdade, é só para acrescentar a minha alegria de poder perceber a forma concisa com que Vossa Excelência tratou esse tema hoje. Porque há 50 anos que o PMDB defende a liberdade e as conquistas sociais. As mais amplas e mais significativas conquistas dos últimos 50 anos teve no PMDB o grande alicerce. Um partido que até hoje sequer mudou de nome. E muitos partidos, inclusive, derivaram deles. E o PMDB, ele não é grande só pelo seu tamanho, como Vossa Excelência bem retratou. Ele é grande pela sua história, por aquilo que ele já proporcionou de avanço social, democrático para o Brasil. E, sobretudo, ele é grande porque teve grandes líderes que ajudaram a escrever a história desse partido e que hoje nós estamos reverenciando. Eu citaria Ulisses Guimarães como um dos maiores de todos os líderes que nós tivemos, o Teotônio Vilela, que Vossa Excelência também se referiu, o Pedro Simão, o pai de Vossa Excelência, que foi presidente dessa casa, o senador Ramos Tebet, e que é uma demonstração de que ele produziu frutos expressivos, tanto é que Vossa Excelência hoje aqui ocupa uma cadeira que foi dele, que ele exerceu com brilhantismo e que até hoje é lembrado por todos os seus pares que por aqui passaram. E eu não poderia deixar também de, nesse momento, fazer uma homenagem a um grande amigo nosso que nos deixou recentemente, prematuramente, e que, se estivesse aqui, seria uma voz elevada, alta,
na discussão dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, que é nada mais, nada menos do que Luiz Henrique da Silveira, um grande companheiro, discípulo de Ulisses Guimarães, amigo do seu saudoso pai e que, lamentavelmente, prematuramente nos deixaram. Mas fica o legado e fica, sobretudo, para nós a responsabilidade de dar continuidade a tudo isso que aconteceu. A grande verdade é que o PMDB hoje não é mais aquele PMDB, mas haveremos de depurá-lo de tal forma que ele possa continuar seguindo o seu caminho de prosperidade e de trabalho. De maneira que, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência, agradeço pelo aparte e todos os dias que Vossa Excelência vai à tribuna, apesar da sua juventude, Vossa Excelência eleva o nível de discussão e de debate nessa casa, portanto, meus parabéns, orgulho de fazer parte do mesmo partido, na certeza que muito em breve nós reconstruiremos a nossa história num caminho retilíneo, duradouro, permanente de desenvolvimento e de prosperidade para o Brasil. Obrigada, senador Dário, pelas palavras gentis do amigo. E eu não poderia, vendo inclusive uma personalidade que também fez história e faz história dentro do partido, eu não poderia neste momento em que, já finalizando, senhor presidente, já estou realmente concluindo, não poderia deixar aqui de render as minhas homenagens, né, não só pelo seu presente, porque esse sim é um que teve passado e continua no presente, com a mesma linha de pensamento, com a mesma ideologia, com a mesma retidão. Eu gostaria aqui de homenagear os poucos PMDBistas vivos que ainda honram o nosso partido na figura do senador Requião. Minha homenagem, meu carinho, senador. Vossa Excelência é um dos poucos senadores que nós podemos falar que no presente honra o passado do nosso partido. Eu encerro, estava dizendo que eu não tinha como trazer flores ao PMDB do presente, como eu não queria vir com pedras nesse dia que comemoramos os 50 anos de existência do partido, eu fiz uma retrospectiva da história, e nessa história do passado se encontrava e sempre se encontrou Vossa Excelência. E com os holofotes no passado, eu procuro jogar uma luz pensando no centenário do partido. Não estaremos, nenhum de nós, provavelmente vivos, mas que esse centenário seja de luz. Mas para que ele seja de luz, é importante que pensemos antes na próxima década, e antes dela, no próximo ano, e antes dele, no amanhã. O que será do país amanhã, o que será do nosso partido amanhã. Por isso que eu encerro, como eu disse, encerro com a frase de Ulisses Guimarães: a caravela tem de partir. Infelizmente, partirá tarde, porque não há mais calmaria. Não há mais calmaria, independentemente da decisão que o partido vá tomar no dia 29 de março, se sairá ou não da base do governo. Não há mais calmaria, porque o dano, infelizmente, já foi feito, e todos nós temos que assumir uma parcela de responsabilidade pelas reformas, repito, estruturantes que deixamos de fazer aqui no Congresso Nacional. Leia-se reforma tributária, leia-se reforma política. O dano já está feito por conta também de nós, não só de nós, e por conta do governo federal, desse e dos que passaram, que também não fizeram. Já está feito na economia do país. Com o maior prazer, senador Requião. Eu não sei se Vossa Excelência permitir, muito obrigada. Tenho certeza que o aparte será concedido pela mesa. Não é um aparte. Eu estava me lembrando aqui do velho Ulisses, e de um pensamento dele, numa frase, numa composição, que me marcou num discurso que eu assisti aqui no Congresso Nacional, que cabe muito bem como um fecho dessas suas elucubrações, desse levantamento da história do nosso partido. Eu me lembro que Ulisses encerrava um discurso dizendo mais ou menos assim: o nosso índio errante vaga, mas por onde quer que ele vá, os ossos dos seus carrega. Carrega-os não para a vindita, mas porque também os mortos vigiam e governam os vivos. O PMDB tem uma capilaridade incrível, está também atingido pelo processo político corrompido do Brasil, mas é o grande espaço
para a construção de um partido de verdade ainda. Parabéns pelo seu pronunciamento. Eu vim acompanhando o automóvel de casa aqui para o plenário. Gostaria de poder encerrar, não poderia fazê-lo melhor do que o fez o senador Requião, brilhante como sempre. Encerro, portanto, apenas com um acréscimo. Falamos tantos em danos materiais, mas tem uma preocupação maior. O que fizemos com a autoestima do povo brasileiro? O que estamos fazendo neste momento de tensão extrema nas ruas, nas manifestações, nos bares, dentro dos lares? O que nós fizemos? Nós pagaremos um preço. A história irá nos cobrar de todos nós, porque eu acho que aquilo que nós mais atingimos foi na autoestima da população brasileira, de um povo sempre gentil, hoje hostil, um povo sempre celebrante das diferenças, hoje dividido. E é isto e é nisto que nós temos que nos preocupar. Até quando? Até quando, senhor presidente, nós estaremos aqui ou nos omitindo? Até quando nós não estaremos vendo a importância do momento? Até quando? Esta a pergunta que fica, senadora Ana Amélia. Passou da hora, eu diria que passou da hora de consertarmos tudo isso, de devolver, independentemente do processo que esteja aí, não é disso que estou falando, mas simplesmente de devolver o poder a quem de direito, de defender ao Brasil, ao povo brasileiro, o Brasil. Muito obrigada, senhor presidente, por toda aí a paciência em relação ao tempo.